Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: olha, que bom que você veio. Amém, queridos? Que bom que vocês vieram. Convidei um amigo nosso hoje, o José, e ele veio, né? Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. E que bom que você veio também, né? Mesmo assentados, queridos, eu gostaria de, antes de começar a ministrar, levantar um clamor pela vida do seu Cláudio Honor. Eu não consegui a tempo passar esse pedido de oração para a pastora Dani, para que a gente pudesse orar naquele momento ali, mas feche seus olhos, vamos orar pelo seu Cláudio Honor Rodrigues. Ele é o avô da Gisele, esposa do Fábio, foi entubado, ainda agorinha, com pneumonia, lá em Cáceres. Ele tem 88 anos, vamos orar por ele. Pai, nós queremos interceder como igreja do Senhor, pela vida do seu Cláudio Honor Rodrigues, meu Deus. É um senhor de 88 anos, Deus, acrescenta os dias de vida dele, meu Pai. Não deixa, Senhor, que essa pneumonia, não deixa que esse processo de intubação, meu Deus, venha prejudicá-lo. Mas que a Tua graça, Senhor, que o Teu poder possa atingir a vida dele, meu Deus, e que ele seja totalmente curado, totalmente restaurado, em nome de Jesus. Pai, sopra nos pulmões dele, meu Deus, o fôlego de vida, meu Deus, e elimina, Senhor, toda a bactéria que está causando essa pneumonia, em nome de Jesus. Seu Cláudio Honor, seja fortalecido em nome de Jesus, seja revigorado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, também toma toda a família, Senhor, da Gisele, do Fábio e os demais familiares deles em Tuas mãos. Tira deles toda angústia, toda apreensão, meu Deus, pelo fato do seu Cláudio Honor ter sido entubado. Tira, Deus, mas coloca no coração deles a paz, a certeza, a convicção, meu Deus, de que o seu Cláudio Honor será curado, será restaurado para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos como igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, nesse mês de setembro, nós estamos numa campanha do Setembro Amarelo. Não é uma campanha da nossa igreja, mas é uma campanha de toda a nossa sociedade, tanto no estado do Mato Grosso, como em todo o Brasil. Essa campanha está sendo realizada como um apelo pela vida. Muitas pessoas tentaram o suicídio, e infelizmente algumas delas acabaram consumando isso daí. Não é um assunto que é divulgado, até para não estimular, porém, nós precisamos ter a consciência de que eu e você precisamos lutar pela vida das pessoas. Talvez você sabe de alguém que está com depressão, talvez você sabe de alguém que perdeu o sentido, perdeu o estímulo pela vida, e você precisa ser um canal de Deus, para levar uma palavra de ânimo, de conforto a essa pessoa. Nós não podemos só pensar assim: deixa lá, vou me envolver para quê? Não é comigo? Deixa ele que se vire, deixa ela que se vire, né? Nós precisamos pensar diferente, precisamos pensar diferente. No livro do profeta Isaías vai dizer assim, no capítulo 37, se eu não estou enganado, que nós precisamos fortalecer as mãos fracas e os joelhos trementes. Deixa eu achar aqui rapidinho, Isaías capítulo 37, esse texto não é um dos textos que eu separei para essa noite, mas é o que o Senhor está ministrando ao meu coração nesse exato momento. Quero compartilhar com vocês. Isaías 35, a partir do verso 3, Isaías 35, verso 3, vai dizer assim, olha: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, Deus virá com vingança,
e com retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos destamparão, e os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Amém, queridos? É uma profecia, mas deixa eu te contar, deixa Deus usar você, para que essa profecia se cumpra na vida de outras pessoas. Amém? Amém? Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela assim: olha, Deus pode usar você? Sim ou não? Sim? Então que assim seja, eu concordo. Que Deus possa usar a sua vida, a minha vida, que Deus possa usar toda a nossa igreja, como a pastora Dani falou, uma igreja vibrante, uma igreja relevante, uma igreja atuante, e que nós sejamos sim essa igreja, em todos os lugares da nossa sociedade, em todos os bairros, amém? Mateus capítulo de número 27, verso 1 ao verso 5, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema, Jesus te ajuda a vencer a culpa. Jesus te ajuda a vencer a culpa, amém? Mateus capítulo de número 27, do verso 1 ao verso 5, vai dizer assim: de manhã cedo, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, e saindo foi e enforcou-se. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos que o Senhor ministre essa palavra em nossos corações, que o Senhor nos ajude a compreender, meu Deus, para que sejamos livres, libertos de todo sentimento de culpa, que Satanás e seus demônios não encontrem espaço para nos acusar, para nos atormentar, para nos induzir a destruir as nossas vidas, mas que nós sejamos revigorados pela palavra do Senhor, meu Deus, e que a Tua palavra ache espaço em cada coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, no dicionário de português, a palavra culpa significa responsabilidade por uma ação que prejudica a si mesmo ou a outra pessoa. No texto que nós lemos, você viu que Judas, ele traiu Jesus. Quando a Bíblia fala que ele foi tomado de remorso, em outra versão vai falar que ele foi tomado de arrependimento. Remorso é quando você comete um erro, você sente a dor, sente a tristeza, mas está pronto para ir lá e fazer de novo, a mesma coisa. Por exemplo, eu sei que eu não posso comer demais, eu não posso exagerar, mas a comida está gostosa, eu vou e como de novo. E o bucho fica espocando, né? Eu sabia que eu não podia, mas eu fui lá e fiz de novo. Isso é remorso. Arrependimento é quando nós sentimos a mesma dor, sentimos a mesma tristeza, mas nós não queremos fazer de novo. Não queremos fazer de novo. O sentimento que toma Judas aqui é um sentimento de culpa, é um sentimento de condenação e de acusação. Não é um arrependimento por não querer fazer de novo, não é isso. Não é um remorso porque ele estava pronto
prestes a fazer a mesma coisa, também não era nesse sentido, mas era um sentimento de culpa, caiu sobre ele o peso da besteira que ele tinha feito, ele tinha errado de um modo gravíssimo, ele até tenta se arrepender, mas aí os fariseus, os mestres da lei, viram para ele assim: olha, o problema é seu, nós não temos nada a ver com isso, foi você quem traiu, foi você que enganou, o problema é seu. A culpa dele só aumentou, o peso sobre a mente dele, sobre a cabeça dele, só piorou. Esse sentimento de culpa, ele é um sentimento doloroso para quem se arrependeu de suas ações. Esse sentimento de culpa também, ele pode ser identificado como a culpa pelos pecados praticados, ou pelos crimes, ou pela omissão, pelo desleixo e até pelo abandono. Pessoas que se sentem culpadas por ter feito algo de errado algum dia. Eu fiz isso e eu me culpo por isso. Segundo o Instituto de Pesquisa, o Instituto Psiquiatra lá de São Paulo, ele diz assim que a culpa é um sentimento essencial para a convivência social. Estranho isso, né? Estranho isso, mas é uma verdade, porque é esse sentimento de culpa que nos ajuda a frear as nossas ações e as nossas atitudes. O sentimento de culpa, num nível que você consegue administrar, é o sentimento que vai nortear as suas ações, as suas atitudes. Por exemplo, eu sei que eu não posso pisar no pé do meu irmão, não posso pisar no pé da minha irmã, porque vai machucar. E às vezes quando a gente pisa sem querer, a gente, perdão, o sentimento de culpa, né? Perdão, olha, eu não queria ter pisado. Porque o sentimento de culpa nos acusa e é como se fosse um alerta para que nós não venhamos a cometer esse negócio de novo, essa culpa de novo. Essa culpa, esse sentimento de culpa, também é um sentimento que nos ajuda a lutar contra os nossos pecados. Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 em diante. Olha só essa história. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou na casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Porquanto agiu sem misericórdia. O verso 7, na parte A: você é esse homem. O profeta Natã vira para Davi e fala para ele assim: você é esse homem, disse Natã a Davi. Verso 13. O verso 13 diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Que cagada que eu fiz. Onde que eu estava com a minha cabeça? Que besteira. Como que eu não pensei nisso antes? Tá certo que não fala tudo isso na Bíblia, né, gente?
Eu estou aumentando por conta própria. Mas é para que você entenda o sentimento de culpa que encheu o coração de Davi, porque até então ele só queria vingança. Ele queria, tem que pagar, tem que devolver, merece a morte, é culpado. Aí Natan fala, é você, o homem é você. Puxa, pisei na bola. Então o sentimento de culpa, num sentido controlado, ele é bom, porque ajuda que a gente reconheça os nossos erros. Ele ajuda a gente ter esse senso de justiça, para que nós não venhamos a pecar contra as pessoas, porque senão a gente patrolava todo mundo, a gente não estava nem aí com ninguém, olhava só para o nosso umbigo, e sou eu que importa, o resto é resto, se não fosse esse sentimento de culpa. Porém, esse sentimento de culpa não pode ser um sentimento exagerado, porque no momento que ele se torna exagerado, ele vai produzir sentimentos ruins, transtornos mentais e físicos em nossa vida, que não vale a pena vivê-los. Por exemplo, a angústia persistente. Você pode estar em qualquer lugar, você pode viver do jeito que for, receber o prêmio que for, mas o seu coração está angustiado, a sua vida está triste. Sentimento de angústia que não passa, mau humor constante. A pessoa tem todos os motivos para sorrir, mas ela prefere estar mal-humorada, dando coice até na sombra. Pensamentos autodepreciativos, ou seja, a própria pessoa está se depreciando. A pessoa chega e elogia ela, fulana, mas que comida maravilhosa. Você acha mesmo? Eu acho que não ficou bom, eu acho que não ficou legal, eu acho que faltou sal, eu acho que faltou mais um pouquinho de alho. Ou seja, as pessoas estão elogiando ela porque ela cozinhou bem, mas ela não concorda, ela insiste em jogá-la para baixo. Ela fez um trabalho muito bem feito na escola, o professor elogiou, deu um 10, mas ela está se culpando, ela está se cobrando ainda. Não, eu não fiz o meu melhor, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Pensamentos autodepreciativos, comportamentos autodestrutivos. Já viram aquelas pessoas que começam a se cortar? Comportamentos autodestrutivos, que começa a tomar remédio descontroladamente, como se tivesse uma mania de doença. Não, pastor, eu tenho que tomar tal remédio porque eu acho que eu estou doente. Mas ela acha só, ela não está doente, mas ela está lá se entupindo de remédio. Comportamentos autodestrutivos, insônia, pavor noturno, pesadelos. Não quer dizer que a sua insônia seja um sentimento de culpa, mas sabe quando te rouba a paz? Sabe quando não te dá sossego para nada? Às vezes você até cochila um pouquinho, mas o pouquinho que cochila é o tempo todo com pesadelo. Aí você está na cama, em vez de estar tranquilinho lá, está lá mexendo o tempo todo, né? Por quê? Porque não está tendo paz. Salmo de número 2 e verso 8, Salmo de número 4 e verso 8, Salmo de número 4 e verso 8, se puder colocar, por favor. Olha só: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Tem uma outra versão que vai dizer assim, olha, me fazes repousar em segurança. Nós precisamos ter essa paz em nós, mas quando a culpa ela está exagerada, ela vai provocar essas coisas: autossabotagem, atitudes compulsivas, seja comprar além do que o que pode, seja comer além do que o que pode, e qualquer outro comportamento compulsivo, sentimento de indignidade. A pessoa não se acha digna
e acha que ela não merece. Todo mundo merece, ela acha que ela não merece. O sentimento de culpa exagerado provoca essas coisas, né? Autoflagelo, autopunição, e até mesmo, em alguns casos, a pessoa tenta o próprio suicídio. Por quê? Porque Satanás aproveita dessa fraqueza e começa a falar: não, você tem que dar cabo de você. A sua vida não tem mais sentido. Você fez isso, você fez aquilo. Você perdeu o dinheiro, você perdeu todo o dinheiro da nossa vida. Você tem que tirar a sua vida. Satanás aproveita esses momentos para martelar a nossa mente. E nós precisamos vencer esse sentimento de culpa. Amém, queridos? Precisamos vencê-lo. Porque isso aqui que eu estou falando é coisa que pode atingir qualquer um de nós. Inclusive eu. Eu não estou isento. Pode me atingir também, mas eu também preciso vencer. E como Jesus pode nos ajudar a vencer esse sentimento? De que forma? De que maneira Jesus pode nos ajudar a viver a vencer esse sentimento de culpa? Como? Primeiro passo, você precisa conhecer Jesus. Precisa conhecê-lo. O Provérbios capítulo 3 e verso de número 6, ele vai dizer assim, olha, Provérbios capítulo 3 e verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus quando você levanta. Reconheça Deus quando você vai trabalhar. Reconheça Deus quando o pneu fura, quando você martela o dedo, quando o dinheiro precisava entrar na conta e não entrou, quando as coisas precisavam dar certo e não deu. Reconheça a Deus em cada momento da sua vida. Reconheça Ele. Pastor, mas eu não vejo Deus. Verdade, ok. Mas você pode senti-lo. Amém? Você pode sentir o Senhor. Para alguns, Deus pode permitir vê-lo. Mas isso não é uma regra para todos. Mas para outros, ou para a maioria, uma regra geral, é sentir o Senhor, sentir a presença do Senhor, ver o cuidado dEle, ver o amor dEle por mim e por você nos mínimos detalhes. Então nós precisamos reconhecê-lo, e precisamos fazer isso diferente daquilo que Judas fez. Porque Judas, ele caminhou com Jesus por 3 anos, Judas caminhou junto, lado a lado com Jesus, ele comia com Jesus, ele dormia em alguns momentos junto com Jesus, ele viu os milagres de Jesus. Porém, Evangelho de João, capítulo 12, do verso 4 ao 6, vai dizer o seguinte, olha, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Isso aqui é aquele texto que a mulher, ela está derramando o perfume caríssimo em Jesus. E Judas, olha, para que esse desperdício? Para quê? Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ou seja, 300 diárias de um trabalhador braçal. Pega aí 120 reais, mais ou menos, e multiplica por 300, né? É o dinheiro que dava esse perfume. Ele não falou isso porque por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. O cara andava com Jesus, foi escolhido por Jesus, viu os milagres de Jesus, mas não permitiu Jesus acessar o coração dele. Por isso ele era ladrão. Tem mais, Mateus capítulo 26, Mateus 26, versos 14 e 15, Judas é o traidor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão? O que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata.
O que eu vou ganhar se eu entregar Jesus para vocês? Gente, ele ia entregar o mestre dele, ele ia entregar o líder dele. Olha que cara perturbado, né? Traidor. Tem mais, no mesmo capítulo 26, agora no verso 25, no mesmo capítulo 26 de Mateus, agora o verso 25, então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza, não sou eu, mestre. Esse texto aqui é aquele texto na hora da ceia, que Jesus está falando assim, ó: um de vocês aqui, um aqui presente vai me trair. E começou o bochicho, né? Eu não. Judas, cara de pau, dissimulado, falso, hipócrita, vira para Jesus: ó, mestre, eu não, né? Sim, Judas, é você. Sim, você mesmo, né? Queridos, não dá para conhecer Jesus desse jeito. Nós não podemos aceitar que esses tipos de comportamento, esses tipos de sentimento estejam dentro de nós, porque conhecer Jesus, queridos, não tem nada a ver com o tempo de igreja que você tem, não tem nada a ver se você tem 1 ano de igreja, se você tem 10, tem 20, se tem 50 anos, não importa. Se nesse tempo que você está na igreja, se você não deu seu coração para Jesus de fato, então você ainda não o conhece, você ainda não sentiu a presença dele, você ainda não sentiu o toque dele, você ainda não viveu aquilo que ele pode viver, porque se eu não entregar o meu coração para ele, eu vou achar que só eu estou sofrendo, e que ele não sabe que eu estou sofrendo, que ele não se importa comigo, que ele me abandonou mesmo, que ele me deixou para as cobras, que me deixou perecer, que ele tem prazer, meu Deus, ele é vingativo. Não, gente, Deus não é vingativo, não. O nosso Deus não é um Deus vingativo, não. Isaías capítulo de número 53, Isaías capítulo 53, verso 2 e 3, vai dizer, olha só, Isaías 53, 2 e 3. Ok, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Vai ter uma outra versão que fala, balançam a cabeça, meneiam a cabeça. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Esse aqui está falando de Jesus, rejeitado, humilhado, desprezado. Pessoas não ligavam para ele, não se interessavam com ele. Deixa eu te falar, Jesus passou por dores como eu e você. Então ele entende sim as suas dores, as minhas dores. Ele entende sim, ele sabe sim o que é padecer. Então ele tem empatia por nós. Ele consegue se colocar em nosso lugar e sentir o que nós sentimos. Não dá para mim falar, não, Jesus não está nem aí comigo, Jesus não se importa comigo. Não, ele se importa. Ele se importa sim. Ele sabe o que estamos passando. Então nós precisamos conhecê-lo melhor, para entender que ele também sente as nossas dores. Nós precisamos conhecer o seu poder que desfaz todo o mal. O poder de Jesus que despedaça todo o jugo, que despedaça todo o mal em nossas vidas. Olha só, João capítulo 10 e verso 10, ele diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Roubar nossos sonhos, matar os nossos projetos.
destruir nossa alegria. Mas olha o que Jesus está dizendo para mim e para você: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse é o próprio Senhor Jesus dizendo para nós, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 8, a segunda parte do versículo diz aqui, olha: para isso o Filho do homem, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, Jesus veio nessa terra em carne e osso para destruir as obras do diabo, para destruir a condenação, para destruir a culpa, para destruir a acusação que tenta lutar contra as nossas vidas, que tenta nos prejudicar. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, tem mais aqui um exemplo do poder de Jesus. Olha só, o nosso Senhor Jesus falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é o poder de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então eu preciso conhecer esse Jesus, você precisa conhecer esse Jesus que tem esse poder de destruir essa acusação, de destruir essas mentiras que Satanás muitas vezes insiste em lançar na nossa mente. O pior campo de batalha não é aquele que a gente enxerga com os nossos olhos. O pior campo de batalha está aqui dentro. Está aqui dentro. Quando você tem uma oportunidade de emprego, você sabe que você é capaz de assumir aquela oportunidade, mas aqui dentro está falando: não é para você. Quem você pensa que é? Isso é para outra pessoa, não é para você. Você está entendendo? O nosso Senhor Jesus tem esse poder para destruir essas acusações em nossas mentes, para destruir essas coisas que nos atrapalham. Nós precisamos conhecer o tamanho do amor que Jesus tem por nós. O tamanho desse amor. Você sabe qual é o tamanho desse amor que Jesus tem por você? Que levou o nosso Senhor Jesus a morrer naquela cruz. João capítulo 3, verso 16 vai falar assim: olha, porque Deus amou o mundo de uma maneira de uma maneira tão grande, que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não fica padecendo. Há uma esperança, queridos. Há uma esperança, e Jesus é essa esperança para a minha vida e para a sua vida. No verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus, ele não veio para julgar você, falar: não, é culpado mesmo, igual Davi fez. Não, é culpado mesmo, tem que pagar, tem que morrer, vou matar com a unha. Não, Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer esperança. Lembra aquela senhora que foi pega em ato de adultério? Os caras covardemente deixou o homem escapar, porque se eles tivessem trazido o homem junto com a mulher, Jesus ia falar: pode matar, porque a lei era essa, era o casal que tinha sido morto ali. Mas eles covardemente, querendo achar um jeito de culpar Jesus, deixou o camarada escapar, levou a mulher lá para o meio da roda e falou: Jesus, ó, prostituta, foi pego em ato de adultério, a lei manda matar, e agora, Jesus, o que a gente faz? Jesus sabiamente sabia que a lei estava adulterada, estava errado. Não que a lei estivesse errada ou adulterada, mas o que eles fizeram, a atitude deles estava errada, estava adulterada. Jesus fala para eles assim: ó, aquele que não tiver nenhum pecado, aquele que a ficha estiver limpa, na hora que puxar sua ficha lá na Polícia Federal, lá na Polícia Civil, lá sair limpinha, pode jogar a primeira pedra. Pode jogar a primeira pedra. E os caras saíram de fininho, porque era culpado, tinha culpa.
A maior culpa deles é porque eles estavam querendo enganar Jesus. A maior culpa deles. Conheça o tamanho do amor de Jesus por você, meu irmão. Jesus não está querendo te acusar, não. Jesus está querendo te dar vida e vida com abundância. Conheça esse amor, viva esse amor, receba esse amor. Isaías capítulo 49, versículo 14 ao 16. Sião, porém, diz: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Quantas vezes você já disse isso para Deus? Antes de eu conhecer Jesus de verdade, eu disse isso para Deus. Infelizmente eu falei essa besteira. Eu falei: Deus não existe, Deus me abandonou. Se Deus existisse, por que eu estou passando por isso? Eu falei essas coisas, mas eu não conhecia Jesus. No auge da minha ignorância eu falei essas coisas, né? Verso 15: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. E às vezes a gente encontra pessoas assim, que jogam os filhos fora, que abandona, né? Mas o texto está dizendo: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. Esse é o Senhor que está dizendo para você, meu irmão. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Vai ter uma outra versão que vai dizer assim: olha, eu gravei o seu nome na palma da minha mão. Você está vendo como você é importante para Deus? Está vendo? Então você tem que conhecer a grandeza desse amor. Você precisa viver esse amor de Deus por mim, por você, que é esse amor que faz a diferença. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, Efésios 2, 4 e 5, todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Com o grande amor que Ele nos amou, deu-nos vida com Cristo. Através de Jesus Cristo Ele nos deu vida, vida. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, mas pela graça vocês são salvos. Que Deus maravilhoso, que mesmo quando nós estamos fazendo tudo errado, metendo o pé pelas mãos, pisando na bola, esse Deus Ele te ama, esse Deus Ele me ama. Esse é o amor do Senhor. Tá, mas tudo bem, pastor, e a culpa? Estávamos falando de culpa. Tá, ok, tudo bem, vamos voltar para a culpa. Você precisa saber que esse mesmo Deus que tem amor por você, é o Deus que perdoa as nossas culpas. É Ele quem perdoa as nossas culpas. Salmo de número 32, versículo do 1 ao 5, Salmo 32, verso 1 ao 5, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Como é feliz essas pessoas que foram perdoadas pelo Senhor. Agora preste atenção no verso 3, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha escondidas as minhas culpas. Pastor, mas se eu for contar, se eu for abrir a caixa preta vai dar problema. Então ora, pede ao Senhor que te dê graça, porque vai chegar o dia que você vai precisar sim abrir a caixa preta, abrir a caixa de Pandora e revelar o que está oculto lá dentro. Que culpa é essa que vai definhando a sua alma, que vai definhando o seu ser, que rouba a alegria, que rouba a paz e que fica martelando a sua mente, querendo dizer para você destruir sua própria vida? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Verso 5, então reconheci diante de ti
o meu pecado. Ou seja, ele confessou diante de Deus o pecado dele, e não encobri as minhas culpas, não escondeu mais. Aí ele abriu a caixa de Pandora, né? Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Houve perdão. Quando houve arrependimento, quando houve confissão, aí sim veio o perdão. Quando houve essa confissão a outra pessoa, como o pastor Pascoal ministrou aqui semana passada, que há pessoas que estão perdoadas dentro da igreja, mas que não estão curadas, porque tem coisas, queridos, que você precisa confessar ao seu pastor, à sua pastora, para que haja cura na sua vida. Deus já te perdoou, mas precisa haver essa cura, e essa cura ela acontece quando você confessa ao seu pastor, à sua pastora. Salmo 51, verso 1 ao 11, Davi está falando aqui agora, olha: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha culpa e purifica o meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem outra versão que vai falar um espírito reto, ainda outra versão vai falar um espírito inabalável. Cria em mim um espírito estável. Verso 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer. A nossa culpa precisa ser confessada. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele perdoa a minha culpa e Ele perdoa a sua culpa, mas precisamos confessá-la. É necessário que a gente confesse a nossa culpa ao Senhor, para que Ele nos perdoe. Primeira carta de João, capítulo 1 e verso de número 9, vai falar: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, Colossenses 1, verso 13 e 14, vai falar assim: olha, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas culpas. Ele nos resgatou lá das trevas, lá do domínio maligno, quando nós até queríamos abandonar o pecado, mas parecia que em vez de correr para longe do pecado, a gente corria para o pecado, porque estávamos presos. Mas Ele nos perdoou, Ele nos perdoou, Ele perdoa as nossas culpas. Nós também precisamos perdoar as pessoas que erraram conosco. Nós também precisamos perdoar as culpas uns dos outros. Não é só Deus quem perdoa, nós também precisamos perdoar. Lucas capítulo 6, verso 37.
Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Perdoe. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 7. 2 Coríntios 2, 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Não, pastor, eu não vou perdoar, eu quero que aquela pessoa pague pelo erro dela. Eu quero que ela morra à míngua. Eu quero que ela sinta o que eu estou sentindo. Não, queridos, perdoa ela. Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, assim como Deus já te perdoou, perdoa as outras pessoas também. Pastor, mas ele é culpado. Mas eu também era culpado. Você também era culpado. Todos nós éramos culpados. E somos. Porque o pecado, ele pode ser prazeroso, mas ele estraga a nossa comunhão com Deus. Ele atrapalha as nossas vidas. Então somos culpados. Mas ele nos perdoou. Então nós precisamos perdoar aos outros também. Para encerrar, queridos, perdoa você mesmo. Perdoa você mesmo. Pastor, não dá. O que eu fiz é muito grave, é muito sério, não tem jeito, não posso, eu não sou merecedor. Deixa eu te falar, se você não se perdoar você mesmo, você está sendo o seu próprio carrasco, o seu próprio carcereiro. Você está entendendo que loucura que é isso? Como que você vai estar preso e ao mesmo tempo você está para o lado de fora com a chave na mão, sendo o carcereiro de você mesmo, sendo o carrasco de você mesmo? Como que é isso? Se Deus te perdoou, quem somos nós? Ou que autoridade nós temos para achar que nós podemos continuar julgando a gente, continuar culpando a gente? Você precisa se perdoar a si mesmo. Você pode ter tido o erro que foi, mas o perdão de Deus está disponível para você. Você precisa receber esse perdão. E você precisa se permitir perdoar você mesmo, pelos erros que você praticou, pelas falhas que você teve. Você precisa vencer essa culpa. Talvez ela está aí martelando dentro da sua mente. Talvez até enquanto eu estou falando aqui, dentro da sua cabeça está: não é verdade o que o pastor está falando, não. Não é verdade, não. Você é culpado, você não merece esse perdão, não. Você isso, você aquilo. Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso de número 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Ou seja, além de Deus estar te perdoando, Ele ainda esquece que você pecou. Esse é o amor de Deus pela sua vida. É dessa forma que Jesus te ajuda a vencer as culpas, a vencer o medo. Vamos ficar de pé, por favor. Feche seus olhos. Vamos cantar uma canção que o louvor vai ministrar. Enquanto eles ministram essa canção, eu gostaria que você não simplesmente cantasse junto com eles, mas que você olhasse para dentro de você e pudesse entender qual é a culpa que está te condenando, que está te martirizando. Hoje é dia de libertação. Há uma esperança para nós. Jesus Cristo é essa esperança que nós precisamos, porque é Ele quem perdoa as nossas culpas e os nossos pecados. Deixa Ele ministrar o seu coração.
posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nessa noite o Senhor te convida a entregar toda a culpa, tudo aquilo que te assola, tudo aquilo que te atormenta, que rouba a sua alegria, que rouba a sua paz, que rouba as suas forças, que tem tirado o seu ânimo, a sua motivação, que quem sabe muitas vezes tem feito você pensar em abandonar tudo, em largar tudo, em sumir no mundo, ou pior, que quem sabe às vezes tem feito com que você sinta o desejo de acabar com tudo, de tirar sua própria vida. Deixa eu te contar, há uma esperança para mim e para você, queridos. Jesus Cristo é essa esperança. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, mas é aquele que tem o amor para nos dar, tem a vida para nos dar, tem uma oportunidade, uma nova chance. O Senhor não veio para te condenar, o Senhor Ele veio para estender a mão para mim e para você e falar: vem meu filho, vem minha filha. Foi isso que Ele fez, é isso que Ele fez. Coloque sua mão sobre o teu coração, por favor. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, passeia, Senhor, pela tua igreja e vai quebrando, Senhor, todo sentimento de culpa. Vai quebrando, Senhor, todas as fortalezas, todas as amarras, todos os grilhões, tudo aquilo que está prendendo o seu povo. Vai quebrando, Senhor, vai quebrando. Dá a eles, ó Deus, a alegria da tua salvação. Dá a eles a oportunidade, meu Deus, de ter a coragem de poder se confessar, de poder se abrir, de poder se arrepender e pedir o perdão para o Senhor e viver esse perdão. Aqueles, ó Deus, que há anos têm se culpado a si mesmo, remove hoje, meu Deus, esse jugo de culpa da vida dos teus filhos. Remove toda acusação, remove toda condenação, meu Deus, e dá a eles vida, e vida com abundância, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode ser livre, meu irmão. Você não precisa continuar carregando culpa com você. Você pode, em nome de Jesus, silenciar aquela voz maligna que insiste em lutar contra você na sua mente.
Mas deixa eu te dar uma oportunidade. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Quem sabe você está aqui hoje e você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Não teve a oportunidade de receber esse amor na sua vida, de receber essa paz, de receber essa alegria no seu coração. Uma oportunidade de uma mudança de vida, uma oportunidade de conhecer Jesus e seguir Jesus, não como Judas, mas talvez como João, que tinha o privilégio de colocar a cabeça dele no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração do Senhor. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você quer fazer isso nessa noite, de livre e espontânea vontade, do seu coração, do seu desejo, se você quer fazer isso, dá um sinal com a sua mão aonde você está. Dá um sinal com a sua mão, para que a gente possa orar por você, para que você possa viver esse amor, um amor sem culpa, um amor sem medo, um amor verdadeiro, um amor genuíno. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Se tem, dá um sinal com a sua mão, para a gente poder ver você e orar com você. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, mas nessa noite quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Se tem, dá um sinal com sua mão, para a gente poder orar com você também. Queridos, nós não podemos carregar a culpa em nós. Sejam livres, sejam livres. Amém? Sejam livres. Jesus nos ajuda a vencer toda a culpa. Toda a culpa. Eu quero orar por você mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos, pela vida das tuas filhas. Que o Senhor nos conduza, meu Deus, sem medo, sem culpa, mas com paz, com alegria com o Senhor. Que o Senhor nos conduza, meu Deus, a cada dia com a tua doce presença, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai, em casa, nos ajuda, meu Deus, na escola, nos ajuda no trabalho, nos ajuda, Senhor, em todos os nossos afazeres, seja aqui dentro da cidade, seja viajando, que aonde nós estivermos, ó Deus, o Senhor seja conosco, em tudo, que nós não venhamos a sentir os nossos ombros pesados, mas que sejamos livres para viver o seu amor, a cada dia e a cada momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a consolação do nosso amado Espírito Santo, seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, hoje e sempre. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana extraordinária. Que você possa viver o amor de Deus por você e por toda a sua família. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Amém?